Reverendíssimo Diácono Sandoval, hoje, homenageando os encontro de casais com Cristo, já estava com saudade desse encontro com vocês. Graças a Deus que hoje tem bastante casais aqui. Isso é muito bom, retomar a caminhada, voltar para a casa do Senhor. Também hoje, terça-feira, todas as famílias da nossa paróquia também são homenageadas nesta Eucaristia. Não sei se vocês ficaram atentos à primeira leitura, mas hoje acontece algo muito interessante no relato de Lucas. Nós ainda estamos no tempo pascal, e esse tempo pascal nos traz o livro, os Atos dos Apóstolos, que vai contando como se deu o início das primeiras comunidades e também como se deu a evangelização de alguns apóstolos. E aqui existe um destaque para São Pedro e um destaque também para a missão de São Paulo. Depois da sua conversão, São Paulo se tornou um grande missionário e expandiu o evangelho por várias regiões, por várias cidades. Hoje, São Paulo está na cidade de Filipe, e os filipenses prenderam, depois deram uma surra, espancaram bastante, machucaram, e mandou colocar na prisão, num lugar bem seguro, tipo assim, esses são perigosos, não pode ficar. Então colocaram numa cela, e além de colocar nessa cela, amarraram os seus pés. Acontece um fenômeno, e todas as portas se abrem, e o carcereiro se desespera, pensando que os presos tinham fugido. E quando ele vai procurando, Paulo toma a palavra e o acalma. Ele estava quase tentando tirar a vida, desesperado pela situação que estava vivendo, e Paulo diz: não te faças mal, nós estamos todos aqui. Naquele momento, o carcereiro toma um choque, porque quem está preso vê as portas abertas, quer logo fugir. E eles se aproximam desses dois apóstolos e faz uma pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos o de sua família. O que devo fazer? Deve crer. Crer em quem? Em Jesus Cristo, Senhor, e não só ele, mas todos o da família deste carcereiro seria salvo. Lucas vai dizer que em seguida Silas e Paulo anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos o da sua família, e naquela mesma hora da noite o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. Imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Ontem nós rezávamos com um desses textos também dos Atos dos Apóstolos, onde uma família pediu o batismo. Lídia e todos os seus familiares receberam o batismo. Hoje
mais uma vez, é apresentado para nós no relato de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, que após o encontro com esses dois apóstolos, Paulo e Silas, esse carcereiro deseja a salvação, e Paulo apresenta para eles que a salvação é crer em Jesus Cristo, e eles anunciam, apresentam, revelam o Cristo Jesus ressuscitado, e eles então aderem à fé por meio do batismo. Ou seja, para pertencer ao povo de Deus, é preciso que se receba o sacramento do batismo. Então, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos inseridos nessa comunidade, e a partir daí, esse carcereiro acolhe Paulo e Silas na sua casa. E aí a gente lembra do tema de ontem, que era Igreja em Missão, Casa da Ternura. Hoje o tema é Igreja em Missão, Casa das Famílias. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, vejam que a família que quer fazer parte da vida em Cristo, não só o esposo ou a esposa, mas todos devem aderir à fé em Cristo Jesus por meio do batismo. Então, por meio do batismo, nós somos inseridos, como São Paulo vai nos dizer, no corpo místico de Cristo, que é a igreja, e como os bispos do Brasil vai nos exortar. Nós somos inseridos nesta casa, que é o lugar das nossas famílias. Onde as nossas famílias devem estar? Na igreja, porque estando na igreja, nós estamos na presença de Deus. A resposta que São Paulo dá para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, tu e todos da sua família serão salvos, é uma resposta que hoje nós deveremos dar para todas as pessoas que ainda não conheceram Jesus. Por isso eu chamei a atenção no início da reflexão, se ouviram atentamente o que esse texto de hoje nos fala. Qual é a motivação do texto de hoje? Que nós, que formamos essa casa das famílias, precisamos levar a Cristo Jesus para outras famílias também, conhecer e desejarem aderir e vir fazer parte dessa caminhada. Daí a missão do encontro de casais com Cristo, que durante a pandemia a gente deu uma desacelerada, e logo no início da pandemia todo mundo parou, mas a gente precisa retomar a nossa missão. Como é bom ver os casais voltando para Cristo, como é bom ver as famílias se reunindo para rezar, como é bom ver as famílias se alegrando na presença de Deus. E quem tem a missão de levar as famílias a fazer um encontro com o Senhor, segundo o Papa Francisco, as famílias que já foram evangelizadas, as famílias que já fazem um caminho dentro da igreja. E hoje as diretrizes gerais nos dizem assim: entre todas as realidades que compõem as comunidades de fé, a família demanda atenção renovada. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos ter um olhar cuidadoso para a juventude, precisamos ter um olhar cuidadoso para com as crianças, precisamos ter um olhar cuidadoso para os idosos. Mas a igreja diz: se nós tivermos um olhar cuidadoso para a família, nós abraçamos e acolhemos a todos, porque na família não está só o casal, a família está o pai, a mãe, os filhos, os avós, os netos. Então, por isso, esse olhar, essa atenção renovada
deve de fato acontecer em todos os ambientes paroquiais. Então a missão da paróquia do Senhor Deus Menino é continuar levando a palavra de Deus e atraindo a todos para uma verdadeira experiência de Cristo Jesus, para que todos alcancem a salvação. Eu gosto da tradução dessa palavra. Salvação significa felicidade, e nós sabemos que a plenitude da salvação é a felicidade plena lá no céu. Então, para que as famílias sejam salvas, ou seja, para que as famílias alcancem a verdadeira alegria, devem então fazer uma experiência de encontro com Jesus através da fé. Crê em Jesus Cristo, tu e os seus familiares, e serão salvos. Crê em Jesus Cristo, tu e seus familiares, e serão felizes, serão alegres. Por quê? Porque pertencer a Cristo nos faz viver nesse mundo discernindo aquilo que de fato é bom para a nossa vida e aquilo que não contribui para a nossa felicidade. Quando a gente está longe de Cristo, qualquer coisa está bom, qualquer realidade está beleza, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a gente começa a dizer: olha, isso aqui não faz bem para a minha vida, isso aqui não faz bem para a minha família, essas realidades não podem entrar na minha casa, porque não vai fazer bem para a minha esposa, não vai fazer bem para o meu esposo, não vai fazer bem para os meus filhos. Então, quando nós professamos uma fé verdadeiramente em Cristo Jesus, a nossa família vai sendo moldada a partir dessa fé. Então, muitas coisas a gente começa a corrigir e a tirar do nosso ambiente familiar, porque nós sabemos que não condiz com a vida feliz, a salvação que Cristo Jesus tem para todos nós. Então, quando nós começamos a fazer esse caminho para o Senhor, então a gente encontra a sabedoria, o discernimento, e vamos assim lapidando a nossa família de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos que Cristo Jesus tem deixado para nós. A exortação apostólica Amoris Laetitia nos impele a ir ao encontro das famílias com atenção especial e ternura de quem coloca uma ovelha ferida no colo. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós conhecemos a realidade de muitas famílias em nossa cidade de Icaraí. Quantas famílias estão passando por dificuldades? Quantas famílias estão passando por enfermidades, feridas abertas, ferida no casamento principalmente, casais que estão passando por grandes dificuldades, e o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, vai dizer justamente isso. Nós precisamos ter uma atenção especial e ternura a essas famílias e cuidar delas como se fosse uma ovelha ferida. De fato, as famílias estão passando por muitas dificuldades. São vários os problemas que atingem as nossas famílias, e a igreja precisa se fazer presente nessas realidades, cuidando, orientando, rezando, levando a palavra de Deus. Ainda aqui é nos apresentado algumas situações de proximidade de Jesus Cristo com as famílias. A proximidade com as famílias em sua condição real de vida ajudará a experimentar a misericórdia de Deus, que em Jesus Cristo se aproximou da viúva que enterrava o seu filho único, da sogra de Pedro que sofria doente, de Jairo e de sua filha que estava morrendo, e de outras famílias e pessoas que necessitavam de sua presença, de sua palavra e da sua consolação. Veja a missão da igreja quando abre esse horizonte para acolher as famílias.
para ir ao encontro das famílias que passam por situações de enfermidades. Então, o encontro de casais com Cristo, a comunidade católica precisa sair dessas quatro paredes e começar a se tornar verdadeiramente uma igreja missionária, uma igreja que vai ao encontro daqueles que estão passando por dificuldades e a eles então anunciam o Cristo Jesus. Porque, amados irmãos e irmãs, se a gente colocar a mão na consciência, nós vamos perceber que a evangelização para com as famílias está estagnada, né? Não estamos organizando o encontro de casais com Cristo, nós estamos um pouco parados do tempo, e de fato o grito que das famílias é um grito de socorro, principalmente em Ibicaraí. E vocês sabem, vocês que são casais, vocês que têm amigos, vocês sabem quantas situações podem ser remediadas com a presença de Deus. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, estamos dispostos a assumir essa missão, a sair do nosso comodismo, a sair da inércia e começar a evangelizar as nossas famílias? Nós sabemos que sozinhos é quase impossível. Por isso Jesus hoje mais uma vez insiste que nós contamos com a presença do Espírito Santo, o Paráclito, aquele que vem para nos revelar a verdade, aquele que vem para nos mostrar verdadeiramente o caminho que devemos seguir. Por isso Jesus fala aos seus discípulos e diz, ainda nesse discurso de despedida: é bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei, e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O Espírito Santo vem para revelar tudo aquilo que ainda falta ser revelado no coração humano. Cristo é a revelação plena do Pai, mas Ele mesmo disse: tem muitas coisas que o Espírito Santo ainda vai revelar, e tantas outras o Espírito Santo vai fazer com que vocês possam recordar daquilo que eu ensinei. Então, amados irmãos e irmãs, a igreja, como casa da família, é o lugar onde nós conseguimos fazer a experiência com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo nos fortalece e nos impele a ir em direção àquelas pessoas, àquelas famílias que ainda não fizeram a verdadeira experiência do encontro do amor de Cristo Jesus. Não vamos permitir mais que as famílias continuem pedindo socorro e a gente fica em casa sem visitá-las. Sejamos missionários do Redentor, e quando nós nos depararmos com situações assim, que possamos nos aproximar, levar a palavra de Deus, rezar com elas. Nunca devemos nos colocar diante dessas pessoas para julgar ou condenar a vida delas. Nós não podemos nos aproximar para apontar os erros, para condenar, mas devemos, assim como Jesus fez, nos aproximar dessas pessoas para levar o consolo, para levar o conforto, para ajudar essas pessoas a encontrar o verdadeiro caminho para reconstituir a vida, seja ela familiar, seja ela pessoal. Peçamos à Imaculada Conceição que continue a interceder por nós, para que sejamos verdadeiramente essa igreja que seja próxima de todas as realidades familiares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.